Olá, enfermeiros! Sejam bem-vindos ao Método ADS. Eu sou Fernanda Milanelli, eu sou enfermeira formada há 18 anos, tenho experiência em gestão hospitalar, de práticas assistenciais e de enfermagem, e eu que vou ser a pessoa que vai fazer você, enfermeiro, ser escolhido pelos recrutadores dos principais hospitais de mercado. Como isso? Só seguindo o nosso Método ADS. E hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana, é um assunto que eu gosto demais de falar, que é sobre plano de carreira. Eu já abordei com vocês plano de carreira, mas na vertical. E hoje a gente vai abordar plano de carreira na horizontal. E aí, Fernanda, por quê? Qual é a diferença? Plano de carreira na vertical, plano de carreira na horizontal? O que tem aí? Gente, seguinte, tá? Vertical, horizontal. É fácil, uma definição fácil, mas como que a gente consegue entender quais são os planos de carreira? Plano de carreira na vertical a gente já abordou. Então, é aquele enfermeiro que ele começa como trainee ou como júnior, depois de alguns anos ele se aprimora, ele vai para pleno, depois ele vai para sênior, depois ele vai para cargos de liderança. Liderança, supervisão, coordenação. Depois de um tempo ele vai promoção para uma gerência e quem sabe no local que ele trabalha e ele com certeza vai chegar no cargo da diretoria. Se a gente for lembrar de organograma, né? Organograma, aquele desenho que tem um monte de caixinha com função e nome das pessoas que ocupam, isso é na vertical. Então eu mostro quem tem a maior gestão e vai cascateando. Quando a gente fala de plano de carreira na horizontal, com certeza são pessoas que já tiveram steps na vertical. Então, às vezes, é um enfermeiro que começou como trainee ou como júnior, ele foi para pleno, às vezes ele vai para sênior, às vezes ele fica no pleno e ali ele se especializa, tá? E ele vira um enfermeiro especialista. Então tá, qual é a diferença do enfermeiro que fez uma especialização para o enfermeiro que é especialista? Pessoal, enfermeiro especialista é aquele que ele tem como cargo enfermeiro especialista e ele tá ali dentro daquela caixinha, ele acaba gerenciando aquele processo. Então eu vou dar um exemplo. Eu sou uma enfermeira da terapia intensiva, eu tenho um curso de habilitação para eu passar o PIC. Para quem não sabe, o PIC é aquele catéter venoso de inserção periférica, de veias periféricas, mas que a ponta dele é central. Só enfermeiro pode passar, mas enfermeiro habilitado, tá? Para isso. Então, eu sou uma enfermeira de terapia intensiva, eu fiz o curso, eu sou habilitada e eu passo o PIC nesses pacientes. Com o passar do tempo, o hospital percebeu que cada vez mais está aumentando o processo, a quantidade de procedimentos de PIC. Eu não dou conta de fazer o meu plantão e passar PIC. Às vezes, os meus pacientes do meu setor eu consigo, mas dos outros setores não dou conta. E aí, o hospital viu a importância de me tirar da assistência direta da terapia intensiva e me deixar como enfermeira exclusiva para isso. Ah, então significa que é a enfermeira que sai e que vai e ela passa catéter? Não, não só isso, tá? Ela vai ser responsável por elaborar o protocolo. Então, todo ano, gente, a gente atualiza os protocolos assistenciais com tudo que tem de mais novo. Então, vai ser aquela pessoa responsável para isso, vai ser a pessoa responsável para disseminar as informações em relação à terapia infusional para o hospital como um todo. É a pessoa que vai capacitar os outros também a fazer e principalmente capacitar os outros a cuidar do catéter, porque senão esse catéter rapidinho vai obstruir, rapidinho vai exteriorizar. Então esse protocolo de cuidado, ele que vai ser responsável e ele vai ser responsável pela gestão de indicadores. Ah, tem indicadores? Tem. No caso de terapia infusional, a gente pode ter indicador de obstrução, indicador de passagem, indicador de perda acidental, a gente pode ter indicador de flebite, indicador de infecção primária de corrente sanguínea, onde esse enfermeiro ele vai dividir com o serviço de controle de infecção esse indicador. Então, gente, o enfermeiro especialista, ele é aquele que ele tá dentro daquela caixinha, ele é extremamente especializado na área e ele faz o gerenciamento do todo dentro daquela área, tá? Onde a gente pode encontrar? Eu vou dar alguns exemplos para vocês, gente, mas são inúmeros. A gente pode ter exemplo, então, da terapia infusional, a gente pode ter exemplo de enfermeiros que se especializam em cuidados com a pele,
Então, ele vai cuidar das feridas, ele vai cuidar da pele do paciente, de diversos tipos de curativo. A gente pode ter enfermeiro especializado em dor, a gente pode ter enfermeiro especializado em paliativo, a gente pode ter enfermeiro especializado em nutrição, onde ele acaba atuando na equipe multidisciplinar de terapia nutricional. A gente pode ter enfermeiro auditor, a gente pode ter enfermeiro, que mais? Do serviço de controle de infecção hospitalar. Foi de onde eu vim, vou falar um pouquinho para vocês. A gente pode ter enfermeiro educador. Então, esses enfermeiros da educação continuada, da educação corporativa, ou qual o nome dado na instituição que vocês trabalham, eles são enfermeiros especialistas, porque eles acabam atuando dentro desta área e eles gerenciam toda essa área, tá? Independente se ele tem cargo ou não de liderança. O meu exemplo, gente, eu me formei, atuei como enfermeira trainee no centro cirúrgico, depois eu fui para terapia intensiva de outro hospital, e nesse hospital que eu trabalhava abriu um processo seletivo para enfermeiro de controle de infecção hospitalar. E eu prestei, fiz prova, fiz dinâmica, fiz entrevista, todo o processo seletivo normal, e eu passei nesse processo. Então eu fui para o serviço de controle de infecção hospitalar. Depois disso eu me especializei, então eu não tinha essa especialização antes. Mas, pessoal, eu fui com o mesmo salário e com a mesma carga horária. Ah, então você não ganhou nada? Claro que eu ganhei experiência, né? Eu fiz uma transição lateral, uma transição horizontal de função, tá? E a partir dali eu me especializei dentro do serviço de controle de infecção hospitalar e eu virei uma enfermeira especialista. Com isso, quando eu me tornei extremamente especialista, outros cargos começaram a aparecer, cargos de gestão dentro dessa mesma área. Mas para isso, eu precisei mostrar que realmente eu dominava totalmente essa especialidade. Então, essa é uma grande vantagem. Ainda se tem muito preconceito. As pessoas acabam abordando muito assim: ah, nossa, você está 10 anos nessa mesma posição, você está estagnado. Não, eu me aprimoro todos os dias, todos os meses. Eu participo de congressos anuais nessa área, então eu sou literalmente um enfermeiro especialista, tá? Então, isso não é para a gente ter esse nível de preconceito. Então, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho disso. Eu vou falar um pouco do enfermeiro navegador, que ele também é um enfermeiro especialista, mas eu não tô aqui para abordar especialidades. Ah, então, Fernanda, eu quero saber o que um enfermeiro de pele faz. Gente, não é aqui hoje que eu vou abordar. Ah, eu quero saber o que o enfermeiro da terapia infusional, ou melhor, você sabe falar muito bem, o que o enfermeiro de controle de infecção faz. Não vai ser nesse vídeo. A gente vai estar falando literalmente de transição lateral, ok? Falando um pouquinho do enfermeiro navegador. Então, o que é o enfermeiro navegador? A gente pensa sempre num barquinho, né? Alguém navegando, mas é exatamente isso, né? Quando a gente fala de navegar, é aquela pessoa que ela tá ali com um mapa, com um guia, e ela vai passando por todas as fases. O enfermeiro navegador, ele é esse profissional que ele coordena todas as ações assistenciais desse paciente. Ele é o vínculo do paciente com a instituição assistencial. A gente tem muito enfermeiro navegador, tanto em oncologia, e hoje em dia está sendo bem comum a gente ter, os hospitais que têm cirurgia por robótica, a gente tem enfermeiros ali especializados em robótica. Então, eles são os navegadores, enfermeiros navegadores cirúrgicos. Então, eles acompanham do pré-operatório, então está tudo correto, todos os equipamentos corretos, todos os materiais corretos, eles acompanham todo o pré-operatório do paciente, o intraoperatório, transoperatório e o pós-operatório desse paciente. Ele navega esse paciente como um todo, inclusive pós-alta. O enfermeiro oncológico, o navegador oncológico, que é literalmente o mais comum que a gente vê, ele é esse enfermeiro também que navega. Então, supondo, eu sou uma paciente que acabei de descobrir um tumor e eu conheci uma equipe e vou começar a fazer tratamento com essa equipe. Esse enfermeiro, ele vai me auxiliar em tudo que eu tenho dúvida. Então, ele vai me auxiliar em marcação de consulta, ele vai estar lá para me recepcionar, porque é um momento difícil, é um momento que eu ainda não tenho vínculo com a instituição.
ele vai me ajudar a marcação de exames, porque supondo, gente, um paciente oncológico, ele coleta exames rotineiramente, são muitos exames, alguns exames precisam de jejum, outros exames precisa que ele se alimente, outros exames precisa que ele se pese. Então ele vai coordenando essa ordem, ele vai acompanhando. Ah, esse paciente ele não pode, às vezes está no meio daquele monte de outros pacientes. Então, tá bom, o senhor passou aqui, agora vai lá na medicina diagnóstica, tira a senha que o senhor vai coletar o seu exame. É complexo isso, né? O paciente oncológico, ele é imunodeprimido. Então, muitas vezes, o quanto a gente conseguir otimizar essa rotina dele, não colocar ele lá no meio de todo mundo, é o ideal. Ah, esse enfermeiro ele vai acompanhar todo esse tratamento do intra-hospitalar, mas ele também vai acompanhar o tratamento pós. Então, nossa, deixa eu ver se esse paciente ele está tendo alguma reação adversa à quimioterapia oral que ele está fazendo na casa dele. Nesse meio de tempo, a gente descobre que o paciente parou de tomar, porque ele ficou muito enjoado, porque ele teve algum efeito colateral. É esse enfermeiro que um dia antes ele vai ligar, vai perguntar, ó, o senhor vai vir aqui realmente, tá tudo certo para sua consulta? Como que o senhor tá? Como que o senhor tem passado? Então, literalmente, ele facilita todo o andamento do tratamento e ele faz o vínculo, ele é o elo entre o paciente, a instituição e todos os profissionais de saúde vinculados a ele, tá? Esse é o enfermeiro navegador. E aproveitando esse tema, não sei se todos viram, mas dia 17 de janeiro de 2024, foi o COFEM, ele na verdade ele liberou uma resolução, ela é extremamente nova, é a número 735, que ela normatiza a atuação do enfermeiro especialista e do enfermeiro navegador. Então, se vocês procurarem, depois eu vou deixar o link aqui também. Essa resolução, ela fala o passo a passo de o que os enfermeiros precisam para se caracterizar e para se tornar um enfermeiro especialista ou um navegador. Então, ele fala de todos os procedimentos, todos os processos, quanto tempo de experiência. Então, ele é um enfermeiro que ele precisa ter minimamente 3 anos de experiência comprovada. Ele precisa ter feito residência na área ou então uma especialização na área num local reconhecido pelo MEC. Ele precisa ter bastante tempo, na verdade, de atuação dentro dessa área, tá? No mínimo 120 horas e pelo menos 50% dessa carga horária com atividades práticas. Então é bem diferente, gente, de ser uma enfermeira recém-formada ou não, ir lá fazer uma especialização e ter um título de especialista, tá? Então, eu sou especialista em pele, eu sou especialista em UTI, eu sou especialista em controle de infecção, mas isso não me torna um enfermeiro clínico especialista ou um enfermeiro navegador, tá? Para isso eu preciso ter o tempo de experiência, eu preciso sim ter ou a residência ou a especialização e eu preciso ter essa carga horária comprovada de atuação já nessa área para eu me caracterizar como uma enfermeira especialista, uma enfermeira navegadora, tá bom? Esse enfermeiro também, ele precisa estar obrigatoriamente dentro do Corém registrado como especialista. E isso acontece muito, gente, das pessoas se formarem, tá? Então, eu fui lá, me formei, peguei lá minha carteirinha do Corém. Ok, tem o registro. Aí eu fiz minha especialização e aí eu não mandei para o Corém o meu título de especialização para eu constar lá que eu sou uma enfermeira especialista. Então, para o Corém, eu sou uma enfermeira formada que estou trabalhando, beleza. Mas ele não sabe qual é o grau de especialização que eu tenho. E isso é o tipo de coisa que a gente precisa, sim, voltar para o Corém. Até porque, para ele poder ter uma estatística de quantos enfermeiros a gente tem especializado ou não em São Paulo, em qualquer outro estado e quando a gente fala de COFEM Brasil. Tá? Então, obrigatoriamente, esse enfermeiro ele precisa estar registrado como especialistas lá no COFEM. Então, isso é extremamente importante para quem tem interesse de ingressar nessa carreira horizontal nessa área. É de extrema importância conhecer essa legislação. Ela é uma legislação nova, ela não está atualizando nenhuma outra, tá? Realmente, ela veio para regulamentar isso.
E isso para o enfermeiro, cada vez mais quando a gente fala de qualidade assistencial, a gente já sabe que tem selos de qualidade de enfermagem vindo para o Brasil, né? A gente teve em 2022 um hospital que conseguiu esse selo. E cada vez mais a gente fala do enfermeiro especializado, a gente fala cada vez mais da autonomia do enfermeiro. Então, ter essa legislação que regulamenta o enfermeiro navegador, que regulamenta o enfermeiro clínico especialista, é um ganho muito grande para a enfermagem. E aí, falando do especialista, né, vocês devem pensar, o que eu ganho com isso, né? Bem, gente, geralmente o enfermeiro especialista, ele também atua em esquema de plantão. Em alguns hospitais, eles trabalham em esquema 12. Tudo depende, na verdade, do tipo de especialista que você é, né? Então, tem hospitais que atuam em esquema 12 por 36, tem outros que fazem 180 horas mensais, mas outros também fazem 220 horas. Tem muitos, dependendo da área que você atua, que ele faz horário comercial de trabalho, né? Então, eu vou dar um exemplo do próprio serviço de controle de infecção hospitalar. Ele é um serviço que geralmente sábado e domingo você acaba não tendo plantão presencial nos hospitais. Meio que não é muito comum. Na pandemia isso mudou completamente. Mas em linhas gerais isso não é muito comum. Às vezes tem hospital que tem plantão à distância, por telefone, mas em linhas gerais são enfermeiros que trabalham com uma carga horária mais administrativa. Então, isso é um grande ganho, né? Outra coisa, gente, outro grande ganho que você tem quando você pensa numa carreira especializada é o quanto você se torna referência nessa área, né? Então, geralmente, essas áreas mais especializadas têm associações, essas associações se reúnem constantemente, fazem eventos para a área, e com isso você acaba tendo mais notoriedade também. Diferente, às vezes, de um enfermeiro que ele está muito mais na parte assistencial, por mais que ele participa como ouvinte em congressos, mas ele acaba sendo um número ali dentro da instituição, né? Ali dentro, desculpa, do evento. Quando a gente fala de enfermeiro especialista, então ele acaba criando grupos com enfermeiros especialistas dos hospitais da região, ou às vezes até mesmo hospitais do Brasil. Então, supondo, eu sou uma enfermeira de terapia infusional e eu tenho um grupo de WhatsApp de enfermeiras de terapia infusional do Brasil inteiro, onde a gente troca figurinhas, onde a gente acaba colocando as nossas dores ali e todo mundo acaba ajudando. É a partir dali que a gente cria as associações, é a partir dali que a gente, quando faz evento interno na instituição, eu conheço uma pessoa lá do Rio Grande do Sul e chamo ela para vir dar uma aula aqui na minha instituição. Olha que coisa mais rica para quem está ali na parte assistencial, não é? É a partir dali que a gente cria eventos que são pagos, né, para o Brasil inteiro ou regional e cria as associações também e a forma de manter. Então, são enfermeiros que acabam ganhando notoriedade dentro da sua área muito grande. Mas eu também entendo que às vezes quando a gente está começando, a gente fica pensando, nossa, mas será que se eu me especializar, eu não vou estar fechando portas para outras coisas? Bem, gente, vamos lá. Somos adultos, né? Então, mesmo que vocês estão começando ou não, eu sei que quando a gente está começando, o que a gente mais quer é conseguir um emprego, né? Não importa onde. Mas é muito importante a gente entender as nossas aptidões. Não adianta falar que eu estou super aberto a qualquer vaga se às vezes eu não tenho a menor aptidão, supondo, para pediatria. Nossa, eu não consigo, eu tenho uma trava para trabalhar com criança doente. Eu sou uma pessoa assim, eu tenho uma trava. Então não adianta eu falar, não, olha, qualquer coisa me chama para essa vaga. Sendo que eu sei que eu não vou dar o meu melhor, porque eu tenho travas em relação a isso. Então é muito importante a gente saber quais são as nossas aptidões, o que a gente gosta, quais são as nossas travas e o que a gente deseja. Se às vezes o que você deseja é seguir uma carreira especializada, é muito importante você já pensar nisso no agora. Às vezes eu vou para um cargo de enfermeira assistencial, mas eu já vou trilhando toda a minha carreira em relação a isso. Então, supondo que eu quero ser um enfermeiro de pele,
dentro da minha área assistencial, eu sou lá uma enfermeira de terapia intensiva, ou eu sou uma enfermeira da unidade de internação, eu já começo a olhar o protocolo de pele de uma forma diferente. Eu começo a estudar muito mais isso, eu começo a ser a referência do meu plantão. Porque aí, a partir do momento que eu sou referência para uma pessoa, referência para o meu plantão, referência para o meu setor, eu começo a virar referência para o hospital. E aí o hospital te enxerga de um jeito diferente e fala: poxa, peraí, essa pessoa aqui, se ela ficar só voltada para isso, eu vou ter muito mais benefícios. Pensa se eu tiver um enfermeiro de especialista em pele, que ele vai ajudar todo mundo ao melhor curativo, a melhor forma, os melhores protocolos. Com certeza, essa lesão vai fechar antes, com certeza esse paciente vai precisar de menos antibiótico, com certeza esse paciente ele vai de alta antes e com isso o hospital super ganha. Então, gente, é muito importante vocês saberem disso e saber que se vocês resolverem trilhar a carreira de vocês como enfermeiro especialista, vocês não estão fechando a porta para o restante, porque o restante não era o que te interessava, tá? Então, isso é muito importante, é vocês realmente pensarem. Outra questão que geralmente quando eu abordo enfermeiro especialista, quando eu abordo essa carreira horizontal, as pessoas falam assim: ah, tá bom, Fernanda, mas você tá me falando isso? Desculpa. Só que só os grandes hospitais que têm. Olha, posso dizer que há um tempo atrás, os grandes hospitais realmente era quem investia. Porém, hoje em dia, cada vez mais, ainda mais agora com essa regulamentação, vai fortalecer muito mais a carreira. Hoje em dia, a gente encontra, sim, hospitais menores, hospitais de grupo, de menor porte, de menor capacidade financeira, investindo nisso. Por quê? Geralmente são hospitais que são de rede, né? Rede própria. O paciente é deles, o médico é deles, o insumo é deles, né? Então, quanto antes eu tirar esse paciente dali, claro que no momento certo, mas o quanto antes esse paciente conseguir ser deshospitalizado, eu vou abrir o leito para o próximo paciente, né? Então, eles começam a entender cada vez mais a importância desse enfermeiro. Então, pensa, um enfermeiro navegador oncológico, que ele vai olhar do começo ao fim. Inclusive, gente, esses enfermeiros, eles fazem até duplo cheque do quimioterápico e tudo mais, né? Tudo depende do protocolo institucional, da forma que eles são, que eles conduzem a assistência deles. Mas, em linhas gerais, eles olham o paciente do começo ao fim. Então, o quanto eles conseguem traçar e eles já conseguem saber que esse paciente que está internando, mais ou menos quanto tempo ele tem ali para sair. Você começa, inclusive, a organizar o seu setor, a agenda girar do seu setor em relação a isso. Né? A importância de um enfermeiro, supondo do serviço de controle de infecção. Ah, é uma legislação? É obrigatório? Sim, a gente pode depois até abordar sobre isso, não aqui agora. Sim, é uma legislação, mas é esse enfermeiro que vai fazer o protocolo assistencial, é esse enfermeiro que vai treinar toda a equipe assistencial em relação às medidas de cuidado, é esse enfermeiro que vai auditar a equipe assistencial para ver se estão fazendo certo ou não estão fazendo certo, é esse enfermeiro que vai fazer a vigilância epidemiológica desse paciente para ver se os sintomas dele é ou não é uma infecção hospitalar, e é esse enfermeiro que notifica tanto para a instituição quanto para a vigilância epidemiológica, e é dele que também sai, junto com o pessoal da unidade, o plano de ação para melhorar esses indicadores. Então, pensa que se a gente não tivesse esse enfermeiro que gerenciasse todo esse processo, como que seria? Ele seria extremamente fragmentado, cada um ia fazer uma partinha e ninguém ia unir, e algo que gira muito bem, ele ia ser fragmentado e ele não ia se agregar. Então, um tempo que era para ser desse tamanho, ele acaba ficando deste tamanho. Tá? Então, eu entendo todas as dores, eu entendo principalmente quando a gente está se formando, a gente quer ter a primeira experiência, mas é muito importante que vocês entendam, principalmente lá no estágio, que a gente passa em diversos setores, mas que vocês entendam a aptidão de vocês. Se vocês perceberem que vocês são pessoas que, inclusive, têm aptidão para liderança, para gestão, isso é muito legal. Pense, gente, sim, em se especializar. Isso é muito importante. Investir na sua carreira é muito importante, mas pensa assim numa carreira muito mais vertical. Agora tem pessoas que falam assim: não, eu não quero carreira vertical, eu não quero gerenciar a equipe. Isso não é para mim.
Eu gosto disso daqui, eu gosto de cuidar do paciente, eu gosto de ir a fundo nesse assunto. Então, você é uma enfermeira especialista. Então, entenda qual é a sua aptidão, entenda o que faz o seu coração bater ali muito mais forte e feliz e invista na sua carreira. Então, pessoal, finalizando, é muito importante que vocês entendam a diferença realmente do plano de carreira na vertical e na horizontal. Então, vertical é quando a gente vai subindo steps, né? Quando a gente vai saindo de um cargo mais operacional júnior para um operacional pleno, sênior, indo para cargos de liderança. E quando a gente fala de carreira na vertical, são pessoas que já subiram alguns steps e quando eles estão nessa área, supondo no caso de enfermeiros, mais assistenciais, eles se tornam extremamente especialistas naquele assunto. Diferença entre enfermeiro especialista, o navegador e o enfermeiro que tem uma especialização é isso. Eu sou um enfermeiro assistencial que tem uma especialização em cardiologia. Eu sou enfermeira assistencial que tem uma especialização em terapia intensiva. Beleza, eu atuo, eu uso todo o meu conhecimento da especialização durante a minha rotina assistencial. Porém, se eu sou um enfermeiro especialista, eu acabo sendo responsável por aquilo que eu sou especialista. Então, eu sou responsável assistencialmente falando, independente se eu sou exclusivo para fazer isso ou se eu tenho um grupo que também faz. Então, supondo, às vezes é um time de curativo, eu sou uma enfermeira que gerencia o time de curativo. E esse time de curativo pode ser pessoas que estão lá na assistência, mas quem ajuda dando a condutos, protocolos e gerenciando o indicador sou eu. Então, esse é um enfermeiro especialista. O enfermeiro navegador, gente, é aquele enfermeiro que ele tem no cargo navegação e ele acompanha toda a trajetória desse paciente. Geralmente desde o diagnóstico ou da indicação cirúrgica, né? No caso de um enfermeiro, sei lá, navegador da robótica, e todo ele que faz o trâmite desse paciente, ele que faz o elo entre todas as áreas e entre a instituição desse paciente. Ele acompanha toda a jornada desse paciente. Esse enfermeiro, gente, ele é praticamente o grande responsável pela experiência do paciente, né? O que é a experiência do paciente? É aquela expectativa, é a gente atingir o que o paciente espera, né? Então é esse enfermeiro que ele faz todo o trabalho, ele faz todo o meio de campo para unir todas as áreas e unir a instituição e fazer com que a experiência do paciente seja cada vez mais positiva, independente se o resultado do tratamento está positivo ou não, tá? É muito importante vocês entenderem o que vocês querem para vocês, independente de falar assim, eu sou um recém-formado, o que eu quero agora é ter experiência, ok. Mas lá na frente vocês precisam entender, quando vocês já tiverem experiência, qual vai ser o próximo passo. Ah, se eu sou um enfermeiro que eu almejo chegar num cargo de liderança, ou se eu sou um enfermeiro que eu entendi que eu curto muito essa área e eu vou investir nessa área. Geralmente os enfermeiros especialistas, eles acabam criando vínculos e associações com enfermeiros especialistas de várias instituições. Então, neste ponto, ele acaba ganhando muita notoriedade dentro da sua especialização. Então, muitas vezes são associações regionais ou associações brasileiras, e com eventos regionais ou eventos nacionais, ele acaba se tornando uma referência dentro da área, tá ok? Isso era o que eu tinha para passar para vocês em relação à carreira horizontal. Espero que vocês tenham gostado, espero ter contribuído um pouco para vocês. Posso falar para vocês que eu já passei por carreira vertical, eu já passei por carreira horizontal. E, de novo, é o que eu falo: se eu conseguir, vocês também conseguem. Só que a gente não pode ficar aí sentado no sofá esperando que isso bata na porta. A gente precisa correr, a gente precisa entender qual é a nossa aptidão, tá bom? E eu sou Fernanda Minanelli, eu sou enfermeira com 18 anos de formação, tenho experiência em gestão hospitalar, gestão de enfermagem e práticas assistenciais, e no caso de carreira horizontal, eu sou especialista em serviço de controle de infecção hospitalar, e eu sou a pessoa que vou fazer vocês serem escolhidos pelos recrutadores dos principais hospitais. Até logo! Siga a Academia da Saúde, todo dia a gente posta um conteúdo diferente para vocês.